galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um podcast Seja Ágil. Hoje estamos aqui num ambiente um pouco diferente, tá? Eu e Denison, Denis Pedro, eu ia falar, tinha que chamar de Denison já. Denis Pedro aqui. E hoje vamos falar sobre cultura ágil. Falei, Denis. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast Seja Ágil. E a gente preparou aqui um tema que tem sido recorrentemente pedido por vocês. A gente vai bater um papo sobre cultura ágil. Cultura ágil. E eu quero começar sabendo de você, Denis. O que é cultura ágil para você? É alguém que é muito culto, agilmente falando, né? Na verdade, é a cultura que a gente tem no ambiente de trabalho. E isso não é uma coisa que, assim, você vai acordar de manhã, você vai chegar lá na sua empresa, mudamos a cultura? Uau! Não, isso é algo que você vai começar plantando uma sementinha e essa sementinha vai germinar. Eu gosto de explicar assim, como se eu estivesse explicando para o meu filhinho, para que ele pudesse entender. Mesma coisa você, cultura é um conjunto de práticas, é um conjunto de comportamentos, atitudes, e especialmente comunicação, que uma vez que você tiver na empresa, você vai acabar tendo resultados diferentes. É como se fosse uma resposta às atitudes que vocês têm dentro do dia a dia de trabalho. Show! E acho que assim, digo mais ainda sobre cultura, eu acho que tem muito a ver também com o jeito que as pessoas são, o jeito que as pessoas vão lidar, o jeito que as pessoas vão lidar no dia a dia, o jeito que as pessoas vão trabalhar, aquele meio ali de como as coisas acontecem, como os diálogos acontecem, como a forma como as pessoas vão resolver conflitos. E já vem um ponto, não adianta nada você implementar métodos ágeis se todas as pessoas não estão alinhadas aí na mesma cultura, né? Dizem que tem aquela coisa entre o estímulo e a resposta, existe um negócio no meio chamado livre-arbítrio, né? E a decisão que você toma tem muito a ver com a sua cultura e com seus valores, que é a forma que você traz lá desde a sua educação básica, familiar, formal, etc., àquilo que você observa de comportamento na empresa, né? E eu estava conversando em casa outro dia com os meus filhos, e a gente estava discutindo aquele paradoxo de arrumar a cama, né? Ou do prato na mesa. Aquela coisa de pai, sabe? Que você fala, você não arruma nem sua cama, você não tira nem o prato clichê, da né? mesa. E eu só pude falar isso depois que eu arrumei a minha cama e eu tirei o meu prato da mesa. Tem que dar exemplo, né? Tem que dar o exemplo. E macaquinho vê, macaquinho faz. E assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o que isso tem a ver com ágil, né? O que esses dois loucos estão falando aqui? A gente está falando de comportamentos que você vai ver incentivar dentro da companhia, de modo a permitir com que as pessoas falem, a forma como você vai se preocupar um pouco mais com os seres humanos que compõem a sua equipe, a forma como vocês vão estar mais focados em objetivos, a forma como você vai estar mais aberto para erros e menos julgamento, e mais melhoria, né? Sim. E tudo isso está dentro desse pacote aí de cultura ágil que a gente vai falar aqui. Show. Sabe uma coisa que eu escuto muito dos nossos alunos, que eu acho que está muito alinhado com isso de cultura ágil? É eles falarem que começaram a aprender métodos ágeis, conhecer métodos ágeis, e falam, nossa, mas parece que isso tem tanto a ver comigo, parece que eu já fazia isso antes. Ou é outro nome, né? Ou é outro nome, uma coisa que eles já acreditavam. Então é muito interessante ver que realmente a cultura ágil, ela tá mais ali no jeito de ser, né? No jeito de fazer, no jeito de se comunicar, no jeito de lidar com as coisas. Show. E, Denis, assim, a gente sabe que a cultura ágil tem tudo isso, né? Tá toda baseada nesse jeito, etc. Só que tem uma pauta, né? Então, ela é pautada em alguns valores, alguns pontos. De onde que vem isso? Bom, se a gente voltar lá na história do Scrum, dos caras que estavam na estação de esqui lá em Utah, tal, que escreveram o Manifesto Ágil e coisa e tal, a gente pode revisitar essa história. Mas, basicamente, é o seguinte, a estrutura do que hoje em dia a gente pratica com gestão ágil bebe da fonte do Manifesto Ágil, dos valores do Scrum, de métodos de comunicação não violenta, de Management 3.0, mais recentemente do Modern Agile, dos valores do Lean, que isso remonta lá da época da Toyota, do pós-guerra, atenção às pessoas, foco em resultado, menos de desperdício, tudo isso está relacionado com o que a gente chama de mindset ágil. E se você puder revisitar tanto o Scrum Guide, que tem lá toda a estrutura do Scrum,
ou o próprio Manifesto Ágil, que tem lá que indivíduos são mais importantes acima de tudo, ou Modern Agile, que a ideia é tornar as pessoas incríveis, o ambiente incrível, valores incríveis, ou o próprio Lean, que vai focar em pessoas e em valor, né? Tudo isso são estruturas que foram criadas. Só não confunda gestão ágil com métodos ágeis. Aqui na MindMaster, a gente tem uma visão muito mais ampla a respeito disso. Gestão ágil, ela é formada por o que tem de melhor em métodos ágeis, o que tem de melhor na liderança de pessoas, o que tem de melhor em inteligência emocional, o que tem de melhor no cuidado da sua equipe, no que tem de melhor em atingir resultados por meio de OKR, por exemplo, enfim. Tudo isso constitui o que nós aqui chamamos de gestão ágil 2.0, porque é a forma como a gente pode unir o que tem de melhor em métodos ágeis, em métodos de liderança, em técnicas tradicionais que funcionam há milênios. Quem somos nós para mudar aquilo que funciona de modo milenar? Então, a gente juntou tudo isso e a gente enxerga isso como gestão ágil 2.0. Show. E um outro ponto aqui é que a gente está falando de cultura e muita gente aqui que está assistindo a gente quer saber sobre implantar, sobre ter resultado, sobre como que eu vou montar meu quadro Kanban, qual ferramenta que eu vou usar. Eu sei que vocês são extremamente ansiosos e que vocês querem começar a implantar Scrum amanhã, já fazer uma planning amanhã. E assim, tem uma importância muito grande por trás de trazer a cultura como primeiro ponto, de trazer esses valores, de trazer realmente esse jeito aí de ser ágil, antes de trazer metodologias, antes de trazer frameworks, antes de trazer cerimônias, antes de trazer ferramentas. Denis, por quê? Vamos por partes. Por quê? No Dia dos Pais, eu ganhei um brinquedo, sim, eu ganhei brinquedos dos meus filhos, chamado Jenga. Antigamente se chamava Torremoto. Uma torre de bloquinhos de madeira que você vai construindo assim e depois você vai tirando. Numa tentativa de ganhar dos moleques em casa, eu tive a brilhante ideia de tirar os bloquinhos da base. O que aconteceu? Aquela torre imensa que a gente já estava meia hora construindo, ruiu por terra. Depois de muita zoação dos moleques, eu usei aquele momento de pai para ensiná-los de que o mais importante era ter um fundamento forte. Né? E é a mesma coisa aqui. Não adianta a gente já querer ir direto para a sobremesa sem comer os legumes, tá entendendo? A gente tem que dominar os fundamentos da gestão ágil. O que são os fundamentos da gestão ágil? Como é que eu vou lá numa ferramenta, pode falar a mais legal do mundo, sem saber o que é o tal do Kanban? Eu vou chegar lá, eu vou me viciar naquilo que a ferramenta me oferece. Aí eu estou lá trabalhando, recebo um telefonema, olá, como vai? Tudo bem? Muito bem, obrigado, você? Estou bem? Olha aqui, eu tenho uma oferta de emprego para você. Vou pagar 6 vezes o que você ganha. Pode começar hoje? Mas é claro, chega lá, não tem a ferramentinha que você sabe, mano. Como é que faz, mano? Não faz, né? Você só sabe usar a ferramenta, você não sabe o fundamento. Por isso que eu me preocupo sempre de que vocês possam dominar os fundamentos da gestão. Então, é a estrutura, como é que funciona o fluxo, como é que você vai realmente tirar valor daquilo, como é que você vai mostrar valor para o seu chefe, para o seu cliente, para os stakeholders. Então, é isso que me preocupa. Uma vez dominado isso, aí você vai estar pronto para ir para a sobremesa, né? Para implantar nessa ferramenta e em qualquer ferramenta que se apresente, tá bom? Você vai poder automatizar o fluxo de trabalho e não desenhar o fluxo a partir de uma ferramenta. Então, o primeiro passo para você começar a implantar é isso. Mas lembra que hoje a gente está falando de cultura ágil, mudar o pensamento ágil. Então, não adianta você querer, por exemplo, planejar um projeto em sprints e implantar Daily Scrum, por exemplo, e toda Daily Scrum você chega lá com um status report de 3 horas, num PowerPoint que cada membro do time vai ter que fazer, naquela super pressão onde só você fala, a equipe não fala, e que se alguém errar, está demitido no mesmo momento. Isso é totalmente um anti-pattern da cultura ágil. Aí entra naquela história de Scrum não funciona, Kanban não funciona, gestão ágil não funciona. Se não muda aqui, não vai funcionar, não adianta. Então, lembra, tudo começa aqui. Ó, se o editor pudesse até voltar aqui no vídeo um dia, tudo começa aqui, galera. Então, quais são os primeiros passos que você tem que se preocupar?
a matéria-prima mais importante do seu projeto, do seu serviço, da sua operação, são as pessoas que trabalham com você. Então, se as pessoas estiverem bem motivadas, tiverem clareza do que precisa ser dito, se a comunicação for clara, você já começou a ganhar o jogo. Agora, se você se isolar como líder e assim, de uma maneira mais, como a gente já falou outras vezes, de ser mais chefe do que líder, líder é o que diz vai e faça, né? Chefe é o que diz vai e faça. Líder é o que diz vem e segue-me, né? Sim. Então, se você seguir mais ou menos por esse tipo de pensamento, chances são que você tem mais resultados a colher do que problemas a resolver. Mas ainda assim surgirão problemas. E isso também tem que estar aí na cultura ágil sua. E vai demorar algum tempo para você implantar isso. Um dos valores que tem na gestão ágil é de que a gente gosta de errar rápido. Como assim, Denis Pedro, você quer errar rápido? Ninguém na vida quer errar rápido. Eu quero Ninguém errar. Ninguém quer errar, né? Momento algum. Nossa, é proibido errar. Não. Eu estava conversando com o Denison ontem, ele foi numa palestra de investidores, alguma coisa assim, e disse que o brasileiro tem a tendência de exagerar as coisas, né? E realmente, né? Nosso sangue latino aqui, né? A gente é intenso, né? A gente é intenso, né? É tudo muito. Mano, tem que tomar esse cuidado, né? O que é o tal do errar rápido? À medida que a gente está tocando o dia a dia do trabalho, vai acontecer erros. Não tem jeito, porque a gente está aprendendo. Cada projeto é um aprendizado. E à medida que a gente erra rápido, não é que a gente corrige rápido, mas é que a gente aprende rápido. Eu já aprendi 1000 maneiras de não fazer um projeto ágil, porque eu já fiz mais de 1000 projetos e eu já errei, olha, de tudo quanto é sabor e cor. E eu sei o que funciona e eu também sei o que não funciona. E ao saber o que não funciona, isso não tem preço. É como se você estivesse indo para um caminho de carro, você já tivesse passado num lugar onde a rua é totalmente esburacada, perigosa, escura, cheio de criminosos e coisa e tal. Você sabe que ali é ruim e está alguém do seu lado. O GPS está apontando que você tinha que virar aqui. Não. Por aqui. Não, mas o GPS está falando... Mas o GPS... Então, deixa eu te contar um negócio. Experiência. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu já virei ali. Não deu bom, não. Então, nós vamos aqui, né? Então, essa experiência que você teve chama aprendizado. E isso vem com a cultura. Em alguns momentos, você vai ter que lidar com a transição de cultura, que é quando a gente começa a querer implantar isso. E essa transição de cultura vai ser um pouco difícil. Nossa, ela dói, né? Para você, o cara da equipe, para o seu chefe, e às vezes para o cliente. Gente, é muito mais difícil a transição de cultura do que você implementar um Kanban. Do que você falar, vamos fazer uma planning. Porque depois que você já transitou, que você já entende, que as pessoas já entenderam o motivo daquilo, que ali o mindset já mudou, é muito fácil você trazer cerimônias, você trazer métodos, você trazer framework, você trazer um monte de coisa. É muito mais confortável. Mas esse momento de, olha, não é tão hierárquico mais, não tem alguém mandando 100% mais, a gente não vai ficar fazendo só status report toda hora, a gente vai... Cara, mudança de cultura na reunião de retrospectiva, Denis? Não, tem umas histórias. Por exemplo, na retrospectiva, uma coisa que a gente faz, retrospectiva, para quem não sabe, é uma reunião que ocorre no final de cada sprint. Sprints são ciclos de trabalho que duram ali mais ou menos 2 semanas. Então, a gente entrega numa reunião de review, a gente revisa o que precisa ser entregue, bonitinho, aprende ali também com a qualidade do produto, mas a gente tem essa reunião de retrospectiva, que é onde a gente vai avaliar os processos de trabalho. A gente vai avaliar se a gente está mandando bem no jeito de trabalhar e coisa e tal. Muito bem. Então, a reunião é dividida entre, poxa, o que a gente não mandou tão bem nessa reunião, né? nesse sprint. A gente não foi bem nisso, tal, não sei o quê. O que a gente deve continuar fazendo? Isso aqui, ok, funcionou. Tá. O que a gente mandou super bem? Hora que chega nesse momento, adoro esse momento, que eu gosto, né? Eu sou aquele cara bem-humorado da segunda-feira, saca? Eu adoro o momento de o que a gente fez de errado. O que a gente precisa mudar? Empurrar o muro é com a galera, não. Agora, listem o que nós mandamos bem. Nossa, velho.
galera aqui dá uma travada, né? E tem que tomar esse cuidado, porque o mindset ágil, essa cultura ágil, não é quando a gente se preocupa muito em melhoria contínua. E isso pode ser confundido com criticismo em excesso. Nós não fizemos isso bem. Isso aqui podia melhorar. Isso aqui não está bom. E como a gente é muito orientado a indicador e coisa e tal, toma cuidado para você não impactar o seu time no sentido de, olha, fizemos ok, muito bom, vocês atingiram o objetivo, vocês não fizeram mais do que a obrigação. Não é assim. A gente tem que enaltecer aquilo que foi bom como forma de incentivo para continuar fazendo aquilo que foi bom. E é muito mais fácil desconstruir do que construir. Construir, a gente sua mais, né? Desconstruir parece que é mais fácil até de relaxar, né? E reúnam-se ao final de cada ciclo de trabalho e listem ali o que vocês não fizeram tão bem, o que vocês deixaram de fazer, o que precisa ser mantido. Isso é só uma das 899. A gente não está falando de tarefas, viu, gente? A gente está falando de como as coisas acontecem, tá? Então, a gente está falando de processo, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de realmente aí do processo, como as coisas aconteceram durante aquela sprint. É por isso que é uma reunião tão dolorida se não tem essa mudança de cultura, porque de duas uma, ou vira uma reunião fake, que ninguém vai trazer de verdade os feedbacks, porque não tem transparência, porque não tem abertura, porque não tem respeito, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, ou se não, vira uma lavação de roupa suja. E aí vira aquele ponto que você não traz nada de benefício. Ou monólogo, né? Ou monólogo. Só exatamente. O Scrum Master fala e a galera fica assim, não vou falar nada que eu vou me prejudicar aqui. Não pode ter esse ambiente. Isso não funciona. Perceba que a abertura para falar é importante. E falar o que foi muito bom também é uma forma. E assim, eu já tive numa situação de entrar na sala de reunião e falar, eu vou matar esses caras hoje na retrospectiva, que não teve nada bom. Não teve nada bom. E aí eu me lembro, não, teve umas coisinhas, né? Tá, cumprimos o horário da daily. Muito bom. bom. Muito bom. O que mais? Mais nada, não tô brincando, né? A gente tem que manter esse pensamento. Tem que ser profissional, né? Sim. A ideia é deixar o passional fora da reunião, tá bom? Mas tirar o que tem de melhor de cada um de nós, da contribuição que cada um pode dar. Se aquela pessoa não tivesse pontos positivos, ela não estava lá. E claro que vocês vão avaliar a cada momento os indicadores que a gente tanto fala de, poxa, a gente está cumprindo os objetivos do OKR, a gente está atingindo os resultados-chave, a gente está entregando o valor que foi prometido no objetivo do sprint e coisa e tal, são super importantes, devem ser acompanhados, mas jamais essas coisas são mais importantes do que as pessoas que fazem os resultados acontecerem. Exatamente. Então, aí a gente entra num ponto aqui, né? A gente está com uma colinha aqui, viu, gente? Que é o fato da comunicação, as pessoas serem mais importantes aí do que ferramentas, do que processos. Tem que ter ferramenta, tem que ter processo? Claro. Mas se as pessoas não estão alinhadas, se as pessoas não entendem o que está acontecendo, se as pessoas não estão alinhadas com o objetivo, com a meta, com onde o time precisa chegar, não tem processo, ferramenta no universo que vai fazer isso funcionar. Então, a gente precisa de alinhamento, precisa de pessoas com mindset alinhado, com os valores alinhados. E aí, depois, a gente entra em ferramentas, em processo. Até uma coisa muito legal de comentar é que tem muitas empresas grandes, até a gente falou disso em algum podcast atrás, que hoje em dia eles estão contratando muito pelo caráter, né? Estão contratando muito pelos valores ali de quem eles estão entrevistando, porque, querendo ou não, a parte técnica ensina, a ferramenta ensina, o processo ensina, sim, como fazer ensina. Agora, você ter pessoas alinhadas com a cultura da empresa é muito difícil, muito mais difícil do que você ensinar. E a gente está falando do nível técnico, né? Mas assim, os líderes, aquele líder, para a gente sair um pouco da teoria, começar a entrar um pouco mais na prática, né? Aquele líder que ainda tem aquela pegada de faço o que eu mando e não faço o que eu faço, tem poucas chances de ter sucesso, né? O mesmo aquele profissional do time, membro da equipe, que está mais preocupado no seu resultado pessoal, no seu descanso, no seu sossego, do que naquele espírito de equipe de construção, né? Aquele cara que fica mais na defensiva. Hoje em dia não tem muito espaço para esses caras, não. E é sobre jogar em time. Não é sobre destaque, né? Exatamente. E outro ponto também, gente, que vem muito envolvido com cultura,
é a gente pensar no cliente sempre. Então, quando a gente está falando de Scrum, quando a gente está falando de Lean principalmente, né? A gente está falando de sempre uma entrega constante de valor para o cliente. E aí a gente sai um pouco daquela história antiga também de chefes e líderes e donos de produtos que vão trazer, não, mas eu acho que isso aqui vai ser bom, mas eu acho que meu cliente vai gostar disso, mas eu acho que talvez o mercado goste disso, e acaba desperdiçando o trabalho do time, acaba desperdiçando dinheiro da empresa, porque não está pensando no valor final, não está pensando realmente no cliente. E assim, por mais que isso pareça óbvio, ainda tem muitas empresas que gastam tempo e dinheiro entregando coisas que realmente não precisam, né? Não, é claro que assim, o Product Owner tem a visão do mercado, ele está super alinhado com as metas, com os stakeholders. No fim do dia, é o norte, é o PO que dá. Mas tem muitas vezes que a gente chega numa reunião e aquele cara mais júnior da equipe te dá uma ideia brilhante. E se você não estiver aberto para ouvir, ao invés de ter que se afirmar e falar, sim, você não vai ter aquele insight. E às vezes o cara falou já, 6 reuniões atrás, né? Então, fica ligeiro aí no que a galera fala. É super importante. Tem tesouros, às vezes, no seu time. E é legal também esse quesito de entregar valor constante ao cliente, porque isso é uma coisa que tem que ser dividida com o time. Para cada área, cada pessoa ali que está fazendo sua tarefa, entender como que o trabalho dele vai entregar valor para o cliente final. Vai entregar valor para o objetivo final. Então, essa entrega de valor constante para o cliente não vai motivar só o cliente, diminuir a ansiedade só do cliente, mas deixa o teu time também alinhado, menos ansioso, vendo para que caminho que ele precisa seguir, se está atingindo o objetivo do cliente, se não está. Então, isso é uma visão assim, bem importante de ter dentro de todos ali que estão trabalhando no projeto. É aquela história do faxineiro da NASA, já contei aqui para vocês, né? Chegaram para o camarada lá, que estava varrendo lá no Cabo Canaveral, lá no Kennedy Space Center, lá varrendo. O que você está fazendo? Estou ajudando a levar o homem para a Lua. Olha isso. Beleza, eu cheguei lá, eu fui no Kennedy Space Center, vi um cara varrendo, falei, minha chance, né? O que você está fazendo? Estou varrendo. Mas tudo bem, na história lá em 69... 1 em 1000, né? 1 em 1000. Show. Bom, acho que outro ponto de cultura também, galera, é saber lidar com mudanças. Tem gente que não sabe lidar com mudanças, que não lida bem com mudanças, que olha para a mudança como se fosse, nossa, meu Deus, o mundo vai acabar, vai explodir, acabou, mudou, e agora? Socorro. E quando a gente está falando de ágil, a gente está falando de lidar super bem com as mudanças e trazer elas de forma positiva, né, Denis? Então... Quem mexeu no meu queijo. Exato. Quem trocou de lugar isso aqui? Pois é. E tem aquela série, né, The Big Bang Theory, que o Sheldon não consegue mudar de lugar no sofá, você assistiu? Sim. Tem muita gente assim, né? Você está no meu lugar, né? E mudança é uma coisa que vai acontecer com certeza, né? Poxa, mas que frase estranha. Vai acontecer, galera. E tem um dos pilares do Scrum e os pilares do Ágil, que é o ser o camaleão, se adaptar ao ambiente e às mudanças. Você tem que ter isso na sua cultura. Em vez de sentar, chorar e reclamar, você pode começar a pensar como que a gente se adapta a isso. Como, uma outra frase que eu gosto bastante, como que a gente faz do limão uma limonada. E temos que pensar assim, porque problemas vão acontecer, às vezes você acorda de manhã, chega lá, cadê os caras da equipe? Não, um ficou doente, o outro foi levar o cachorro no dentista, o outro sei lá o quê. E você vai ter que se virar. Sim. Ou senão o PO vai chegar no meio da semana e vai falar aqui, ó, o backlog mudou. E aí? Você vai surtar, não vai trabalhar mais? Quem faz isso é o Denis, eu não faço, não. Sou bonzinho. Toda hora, todo dia, todo instante. Aproveitar para falar dele que ele não tá aqui. Abração, mãe! Mas é isso, gente. Assim, você trabalhar numa cultura ágil, você tem que saber se adaptar às mudanças, tem que lidar bem com as mudanças, tem que enxergar elas de uma forma positiva. E elas não têm que ser um motivo de travar o seu trabalho, elas não têm que ser motivo de deixar o seu trabalho ali sem ser feito. E outro ponto também é deixar a sua forma de trabalhar aberta para elas, né? Então, às vezes fica, mas eu tô fazendo isso aqui, se eu for por esse caminho, vai ser melhor, mas não vai chegar, se chegar uma mudança que não vai fazer sentido. Então, vamos aí para um caminho que, se chegar uma mudança, esteja aberto ali para flexibilidade, né? Então, acho que todo mundo tem que estar com isso alinhado, porque o Scrum, as coisas vão rodar sempre trazendo as mudanças para dentro do projeto, né? E não expulsando elas.
Show. Muito bom. Um outro ponto que temos aqui, chave em tudo, é um time ter autonomia. Por quê? Você vai fazer a planning, seu time vai olhar ali para o que precisa ser feito e o time vai decidir em conjunto como aquilo vai ser feito, quem vai fazer o quê, o product owner vai trazer aquilo priorizado, mas o time tem que ter essa autonomia. Isso é uma zona de risco, né, Denis? Porque às vezes tem o time que tem aquela configuração de ninho de passarinhos, né? Eles ficam tudo no ninho com os biquinhos assim, esperando a comida, né? Não tem, às vezes, eles têm autonomia, mas eles não têm iniciativa, né? Normalmente a gente fala, quando menciona esse tópico, sobre a importância do líder dar autonomia para o time, mas você que é membro de equipe, você tem que ter iniciativa. Não adianta o líder confiar em você, te dar autonomia para você decidir como que você vai construir ali aquela tarefa, aquele serviço que você vai fazer, da sua maneira, com a sua criatividade, com a sua contribuição, se você não faz nada. Então, vamos tomar iniciativa aí. Exatamente. A autonomia ela tem que vir dos dois lados, né? Ela vem aí tanto da parte da liderança, de dar essa abertura, e tanto da parte da equipe, de, acho que 2 pontos. Além disso que o Denis falou, né? De ter essa proatividade, de ir atrás. Eu acho que um outro ponto da autonomia também é ser muito bom no que você faz. Para você poder ter autonomia de falar como que eu vou fazer. Então, você tem que ter muita noção ali. Fazer o seu melhor, né? Fazer o seu melhor, exato. Então, você tem que ter pelo menos muita noção ali do que você está fazendo, do seu processo de trabalho, como que o seu processo de trabalho funciona, para você ter autonomia de, eu vou fazer isso aqui assim, assado, vou fazer de outro jeito, talvez eu vou testar uma coisinha diferente aqui, que a gente entra até no ambiente safety fail também, que é o ambiente errar, que vai aceitar erros. Nossa, que lindo isso, safe to fail. Chique, né? O que é isso? Isso é você criar um ambiente bom, que vai ser saudável, falhas saudáveis, vai ser seguro você falhar. E assim, gente, não é pra surtar também. Nossa, meu Deus, eu vou deixar meu time errar a todo momento, eu posso errar e é isso, pronto, acabou. É tipo brincar de tinta guache, assim, pode sujar a mão que sai na água. É tipo isso, mas a gente entra naquele ponto ali, por exemplo, a gente traz uma ideia de um 80-20, 80% das coisas a gente deixa mantendo do jeito que a gente fazia, 20% a gente testa diferente ali, e aí esse safety fail vai criar o quê? Inovação, além do que o Denis falou muito no começo, né, que vai trazer aprendizado. Eu acho que errar é muito importante para inovar. Se você não erra, você não está tentando coisa nova, se você não está tentando coisa nova é porque você não está saindo do lugar. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito errada se você não está errando. Tem um camarada chamado Abraham Maslow, e ele cunhou lá uma teoria das necessidades de Maslow. E uma delas lá é a de segurança. Todo ser humano busca esse treco de segurança, ou como diria a mineira aqui, esse trem de segurança. Esse trem de segurança. Os caras querem ir trabalhar com a certeza de que, eu vou chegar lá, os caras não vão me mandar embora. Eu vou chegar lá, eu vou ter as ferramentas necessárias para trabalhar. Eu vou chegar lá, eu vou receber em dia. Isso é o básico do básico. É o higiênico, né? Eu vou estar seguro ali trabalhando, não vai ter nenhum tipo de problema ali para minha pessoa ali. Ok, higiene, né, o básico. Mas tem também a segurança de performar o trabalho. O cara quer ter a segurança de que se ele errar, cometer um erro, ele não vai ser exposto publicamente. O mundo morre de medo disso. Você é um incompetente, você é um animal. Todo mundo, olha, é complicado. Eu já compartilhei com vocês aqui algumas experiências. Eu já tive nessa situação de ser humilhado publicamente, assim. Não é legal. Não convido ninguém a participar. E muito menos a fazer. Ao contrário, essa experiência me motivou a prometer para mim mesmo de que eu jamais seria assim. Segundo, a pessoa não quer ser humilhada publicamente e ela também não quer ter aquela espada na cabeça dela o tempo todo, a espada da justiça. Assim, se você errar, já era. Acabou. Já era. Não dá para viver com esse espírito de bater o pênalti todo dia. A gente tem que ter liberdade para falhar. Eu gosto de traduzir o safe to fail de liberdade para falhar. Isso, mas é bem isso mesmo. E se você é um líder que... Não é que você vai incentivar, vamos lá, galera, todo mundo errando. Vamos errar todo dia. Não, mano, não é isso. Quando acontecerem erros, em vez de você pegar, cortar a cabeça do peão, colocar
numa lança e colocar lá para exposição para todo mundo falar, se errar, não é isso. A ideia é você mostrar para o time como você, como líder, lida com uma situação. Primeiro, você vai tentar resolver o problema, você vai entender o problema, você vai propor um plano de ação para resolver. Juntos, vocês vão lidar com aquilo e você ainda pode chegar para a pessoa e fazer a seguinte pergunta: o que você vai fazer para não cometer mais este erro? E ela vai poder te responder com feedback, isso dá um feedback para ela, e de ações que ela pode tomar. E muitas das vezes você pode até dar a sua contribuição. Olha, talvez você pudesse ir por esse caminho, por aqui, por aquele outro. E juntos vocês vão tomar nota, talvez até documentar aquele aprendizado, para que então aquilo seja um ativo para vocês. Vejam como é interessante a cultura ágil. Um grande problema se torna um grande ativo. Exato. E muitas das vezes esses erros, se você for realmente ir atrás aí da raiz deles, é muito difícil você ter um profissional que acorda e fala, nossa, bom dia, vou errar todos os dias essa semana porque tô afim. Pode ter, mas muitas das vezes o problema tá no processo, o problema tá em outra coisa. Então falta, é isso, é comunicação, é diálogo, é abertura, respeito, transparência. A gente sempre volta nesse ponto, no senso de equipe, no senso de comprometimento. Então, vocês estão vendo como está tudo muito interligado e uma coisa não funciona sem a outra, e Scrum, Kanban, OKR não vão funcionar sem isso tudo. Tem muitos erros que acontecem quando o profissional tem medo de perguntar para o chefe, pô, mas será que é assim? Eu tenho medo de falar com ele, eu não vou falar com ele não. Aí vai lá, chuta para fora. Exatamente. É isso, né? E bom, por fim, galera, por fim não, né, que ainda tem umas perguntinhas aqui que rolam frequentemente pra gente que a gente vai responder. Achei legal trazer os valores do Scrum, que não são a base disso tudo, né? É claro que a gente tem uma base de cultura Lean muito forte, mas o Scrum veio do Lean, então, querendo ou não, tem essa base de cultura aí muito parecida. É muito usado. É muito usado. E o primeiro ponto aí do Scrum é a coragem. Mas a coragem é a ausência de medo? Sei lá, isso é coisa de desenho, né? É coisa de desenho? Todo mundo sente medo, Eu né? acho que coragem é ir com medo mesmo. Todo mundo sente medo, gente. Não adianta. Você falar, não vou sentir medo. Todo mundo sente medo, tem medo de errar, tem medo de fazer merda, tem medo de tomar um feedback. Não adianta, todo mundo tem medo de estar numa situação ali incômoda, numa situação ali fora do cotidiano. E o ponto é esse, é ir com medo mesmo, testar com medo mesmo. E se errar, tá tudo bem. Se der merda... Coragem é você, assim, domingo, acordou de manhã, café da manhã, almoço, você vai comer um monte de tranqueira à tarde, à noite, 7 horas da noite, você chega na cozinha e fala, lavar louça. Isso é a coragem, aquele sentimento de fazer o que precisa ser feito. Medo mesmo. O outro ponto é o comprometimento, que a gente falou, né, até que a gente precisa ter comprometimento, muito comprometimento do time. Gente, um time com autonomia, ele precisa ter comprometido. Não tem como você dar uma autonomia para um time que não está comprometido. O que acontece? Acontece nada, né? Não, você vai estar lidando com criança. Né? Exatamente. Então, assim, um outro ponto é comprometimento. Então, a equipe tem que estar comprometida com o objetivo, a equipe tem que estar comprometida com o processo. Então, por exemplo, eu não tenho uma equipe comprometida com o processo que eu uso Scrum aqui. Vai ser uma equipe que não vai comparecer nas reuniões, vai ser uma equipe que não vai entender ali o porquê que está na planning, não vai realmente trazer valor para o método, não vai realmente trazer à tona o que o método quer, o que o método prega para trazer, né? Então, comprometimento com isso e com o objetivo sempre, né? Porque você vai dar autonomia para as pessoas fazerem as coisas como elas acham melhor, e para isso elas precisam estar comprometidas com o objetivo. Show. Aí entra no foco também, né? Que é o terceiro valor aí. Quer falar um pouquinho disso? Foco é você priorizar aquilo que você vai fazer e fazer. Não é? Às vezes foco a gente acha que é só mira. Não, você tem que ir para cima, você tem que executar exatamente aquilo. Mas vão acontecer situações onde você está lá super focado, super trabalhado, super motivado. Você está ouvindo a música do Rock Balboa e chega seu chefe e fala, faz esse negocinho aqui para mim, agora, né? Eu faço isso. Tá bom, vai de vez em quando. Eu odeio que faz isso com você. E esse é o foco. Eu tenho uma dica para vocês. Eu uso
magia ninja, que às vezes eles não me acham. Ele some, ele desaparece, nem que você queira assim, você tem que mandar um telégrafo para casa dele para mandar uma demanda para ele sair do foco, porque ele entrou ali, do hiperfoco. É aquele flow, né, que você tá. Mas assim, em equipe, o importante é vocês terem clareza sobre o que tem que fazer naquele momento e entregar, meu filho. Faz a parada. Show. Bom, o quarto ponto é o respeito. Então, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, a gente está trabalhando com pessoas, entregando projetos, produtos, o que seja, para pessoas, são sempre sobre pessoas. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, a gente tem que respeitar a opinião, a gente tem que respeitar tentativas e erros, a gente tem que trazer à tona a opinião do outro, dar valor para aquela opinião também. Então, assim, não é só, vou dar abertura para as pessoas opinarem, mas no fim das contas é só para fingir aqui que elas estão opinando. Não, gente, é realmente trazer de verdade, discutir aquilo, e muitas das vezes as soluções dos problemas estão em quem está na linha de frente, quem está no famoso Gemba, que é o território de luta ali mesmo, né? É isso aí. Então, isso é importante também. E por fim, abertura, né? Abertura para opiniões também, abertura para testar coisas novas, abertura para as pessoas terem transparência, se comprometerem com aquilo. Incentiva a criatividade. Show de bola. Bom, Denis, tem umas perguntas frequentes que rolam aqui e vamos lá. Primeira pergunta que chega muito pra gente. Como implementar a cultura ágil em uma empresa totalmente tradicional? Em pílulas. Jamais queira fazer uma transição revolucionária. Não, agora nós vamos fazer a revolução. Tudo que que essa empresa construiu nos últimos 100 anos estava errado e certo estou eu. Não rola, né? Mas se você mudasse só um pouquinho para... Olha, existem práticas que são usadas pelas melhores empresas do mundo, que talvez possam melhorar alguns processos que a gente sabe que podem melhorar aqui. Como, por exemplo, em vez da gente ter esse monte de reunião que podia ser um e-mail, que tal melhorarmos nossa comunicação, começando por, sei lá, fazer um planejamento melhor do nosso trabalho. Ou então revisar aquilo que a gente está entregando. Ou ter um painel com aquilo que a gente precisa medir para saber se a gente está indo no rumo certo. Devagar. Começa com algumas práticas, algumas cerimônias, mas começa. Mede, mostra o resultado. E essa empresa que é tradicional, ela só é tradicional porque ela não conhece. Se ela conhecesse os benefícios e resultados da gestão ágil, tenho certeza que ela já teria. Gente, para implementar a gestão ágil numa empresa tradicional, faz igual mineiro, come quieto, come pelas beiradas. Pronto, acabou, matou, vai dar certo. Show. Como implementar a cultura ágil numa equipe que não sabe nada, não conhece Scrum, não conhece Kanban, não como falar de agilidade na vida, tá ali imerso no método tradicional, em fazer relatório, planilha e dar status report? Tá fácil. Se você não sabe nada, você vai ensinar os caras, vai construir em terreno tranquilo, vai começar devagar, vai, por exemplo, pegar um projeto, vai ensinar os caras, vai ter sua primeira experiência, vai mostrar seus primeiros resultados, vai falar que o resultado só aconteceu porque os caras são demais, e aí a coisa vai crescendo, 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 e aquilo que antes não existia passa a ser a cultura do time todo. Show. E, Denis, por último aqui, eu acho que um ponto muito chave, tanto para pessoa que quer mudar ou para que quer mudar a equipe. Tem uma equipe com pessoas seniors aqui com mais de 40 anos, ou eu tenho mais de 40, mais de 50 anos, estou acostumada a trabalhar naquela cultura, tem tanto tempo, aquela famosa síndrome de Gabriela, né, que o Denison fala, eu nasci assim, já estou com 50 anos, vou morrer assim. Dá tempo de mudar? Consigo mudar um time também? Às vezes a gente se preocupa demais com isso e menos em entregar o que precisa ser entregue, né? E, gente, gestão ágil é só o meio pelo qual você vai entregar as coisas. Então, antes, se você tinha um jeitão de trabalhar e tal, e eu sempre entreguei resultados, você não precisa mudar. Agora, se o ambiente pedir, se você, por exemplo, está procurando se recolocar e você precisa dominar Scrum, Kanban, OKRs, enfim, etc., aprender e tiver a oportunidade de implementar isso na prática, vai lá, isso não tem nada a ver com o seu RG, isso não tem nada a ver com a sua opção sexual, isso não tem nada a ver com a sua opinião política, nem se você gosta mais da Marvel ou da DC, fica a dica. Então, olha só. Tóxico ele, né? Não tem nada a ver.
você vai ter que mostrar resultados. O que todo mundo está esperando é você marcar o gol. É isso aí. Boa. Finalizamos em clima de Copa do Mundo, hein? Show de bola. Bom, finalizamos por aqui nosso podcast de hoje. Acho que sim. Muito obrigada a todos que nos assistiram, todos que estão nos ouvindo nas plataformas de podcast também. Para quem está vendo a gente no YouTube, gente, aqui embaixo tem um link. Um formulário que você vai preencher assim, em 2 segundos, porque a gente precisa saber o quanto você gostou desse conteúdo, que tipo de conteúdo você quer ver aqui. Tá sempre entregando o melhor de valor para vocês, né? Sempre processo de melhoria contínua, então nos ajude nessa. E se você quiser mandar sua dúvida, faz assim, ó, segue a gente aqui, aperta o sininho aqui também para a gente ser notificado à medida que você mandar a sua dúvida e compartilha também aí com a sua galera. Show. Também pode mandar qualquer dúvida que vocês tiverem lá no nosso Instagram. Esse tipo de dúvida que a gente traz no podcast, geralmente são dúvidas que a gente coleta aí do pessoal que tá muito no Instagram, principalmente. Então, fique à vontade, nosso canal está aberto para vocês. Um abraço. E seja ágil.